Olá, começa agora o especial Ciência e Tecnologia aqui na TV Unesp. Uma parceria entre a Rede de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional da Unasul. Hoje nós conversamos com a Maia Tagaji, pesquisadora da Embrapa. Maia, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Maia, explica pra gente como a Embrapa ela tem atuado dentro dessa rede, pensando nessa integração dos países da América do Sul. Na verdade, a rede é a Unasul e África, né? O MCTI abriu uma chamada para desenvolver projetos em parceria com instituições de pesquisa de países da América do Sul e da África. Nessa oportunidade, a Embrapa já tinha sido contatada pelo governo brasileiro para apoiar um projeto de cooperação desenvolvido pelo governo brasileiro em parceria com a FAO, com o PMA e com recursos do governo britânico para fomentar programas de compra local de alimentos junto a 5 países. Pensando no Programa Brasileiro de Programa de Aquisição de Alimentos. Exatamente. Esse programa de aquisição de alimentos teve um grande sucesso no Brasil ao aproximar o consumidor, né, do produtor e ao estimular a produção local de alimentos dos agricultores familiares. Porque geralmente as compras de alimentos nas políticas públicas anterior ao programa de aquisição de alimentos eram feitas apenas por mecanismos de licitação que favoreciam grandes empresas distribuidoras. Que conseguiam baixar o preço para ganhar a licitação. Pela regra. O programa de aquisição de alimentos mudou isso, porque ao se identificar como agricultor familiar, você conseguiu um mecanismo de garantir preço de mercado. Então, um estímulo para aproximar a produção da pessoa que necessita, no caso, famílias em segurança alimentar. No caso desse programa africano, há uma demanda muito grande para direcionar esses alimentos para a alimentação escolar, que é também um modelo brasileiro, de evolução do programa de aquisição de alimentos. Pelo menos 30% dos recursos da alimentação escolar passaram também a ser adquiridos da agricultura familiar. Então, esse foi um modelo demandado aí num diálogo Brasil-África em 2010, quando vieram todos os ministros dos países africanos, e nessa ocasião foi desenhado esse projeto, o Programa de Aquisição de Alimentos, que virou Purchase from Africa for Africa. Aí ficou o PA África. A ideia da Embrapa apoiar esse projeto é contribuir para um levantamento dos gargalos tecnológicos dos agricultores desses países que ofertam para a alimentação escolar, passaram a ofertar, e apoiar com tecnologias, processos, sistemas de produção que o Brasil já tem muito desenvolvido, fomentando a diversificação da produção. Então, a partir da criação dos cardápios escolares que ampliam aí o leque de alimentos, você pode estimular e fazer capacitação para os agricultores nas melhores práticas de produção desses alimentos que já têm o mercado, digamos, garantido. Então, é esse o apoio que a Embrapa está dando. Nós já fomos para Moçambique e Senegal para fazer esse trabalho de diagnóstico participativo desses gargalos e um diálogo junto ao poder público desse junto país. Ao poder público e junto aos agricultores também, em diálogo com outros projetos que possam ser potencializados, projetos de capacitação, projetos de formação, programas de alimentação escolar, programas outros de formação, e de extensão rural, fortalecimento da extensão rural, que podem ser articulados para que eles possam ir juntos para essas regiões onde o programa está sendo implantado. Então, muitas vezes, por exemplo, a Embrapa tem projetos de cooperação com vários países da África, muito em Moçambique, mas não necessariamente na região onde esse programa está sendo implantado. Então, é um apoio a mais para que tanto as tecnologias e o conhecimento que o país já tem, por meio dos seus institutos de pesquisa, possa chegar àqueles agricultores. E também, obviamente, tecnologias já apropriadas da Embrapa, adaptadas, que também possam ser multiplicadas, serem validadas na região. Um tema clássico é o tema da semente. Se você não tem semente, você não tem como iniciar um processo produtivo. E a Embrapa já tem um projeto de validação de sementes, por exemplo, em Moçambique e em Senegal, que pode ser
levado para essas regiões. Dos agricultores exatamente, para fomentar a maior produção para alimentação escolar. E aí, nesse sentido, vocês também oferecem cursos de capacitação para que esse produtor rural cada vez mais entre, né, nessa seara dessa produção, visando essa compra institucional, atender a esse programa. Isso. Agora, a ideia não é a Embrapa atuar diretamente ao agricultor, né? A ideia é que a Embrapa atue junto à instituição de pesquisa local, que é a linha de fortalecimento da capacidade local. Porque se a Embrapa sai, né, o conhecimento se perde, fica com o agricultor ou, de alguma forma, você não criou as condições para que ele seja replicado. A ideia é criar um efeito multiplicador a partir dessa atuação de vocês. Em parceria com as instituições locais de cada país e com os departamentos de extensão rural desses países. E a perspectiva desse trabalho? É muito junto positiva. Agora à Rede Unasul. Eu acho que contribui bastante, porque a gente já tem o conhecimento de que outros países da América do Sul, da América Latina e mesmo da África, além desses 5, também já tem essa proposta de implantar programas de compra local. Essa é uma ideia inovadora, né, uma proposta inovadora e simples, né, porque é aquela história que eu falo, se o país não tem uma política pública de alimentação, o início, a semente de tudo é a alimentação escolar, porque você apoia, né, no desenvolvimento, né, da capacidade da criança, né, olhando para o futuro e garante uma melhor alimentação para o dia a dia, inclusive contribuindo para a família, para a alimentação da família. Por isso começar com essa questão das crianças em si, nesse ambiente escolar. Isso, e comprando localmente, né, gerando essa capacidade de ampliar a produção e gerando renda na localidade. Há perspectiva de ampliar isso para uma parcela da população adulta, em outros espaços públicos que não só as escolas? Por enquanto, quem define, né, o caminho desse alimento, ou a aplicação desse recurso, são os governos. Então, como é um projeto de cooperação, ele é feito muito, né, em articulação com os governos. Então, a decisão dos governos nesse primeiro momento foi aplicar, de fato, esse conhecimento, esse arcabouço institucional, esse processo de aquisição de alimentos voltados para a alimentação escolar. Nada impede que, no futuro, também possam ser direcionados para públicos adultos. Você acredita, Maia, que essa parcela da gestão pública, pensando nessa parceria entre o Brasil e a África principalmente, está cada vez mais disposta a aderir a campanhas, a projetos e a programas como esses? Sim, há uma abertura muito grande para isso, né? Há um reconhecimento grande dos países africanos e da América Latina do trajeto do Brasil em direção à superação da fome, né? O Fome Zero, a garantia da segurança alimentar, a construção de políticas públicas. Então, essa visibilidade ela é muito grande. Por isso, o tema da segurança alimentar ele tem tanta força quando a gente é uma nova agenda também para os pesquisadores? É uma nova agenda para os pesquisadores também. Compras institucionais hoje é um dos grupos temáticos, né, que foi discutido aqui na rede Unasul, que tem vários projetos em desenvolvimento e todos projetos de excelente qualidade, bastante complementares. Visando ao debate, a popularização do que vem a ser o aprimoramento da política pública, né, a construção de metodologias, né, de avaliação, de monitoramento. É uma demanda crescente, então, da nossa sociedade, e o poder público tem agido em prol dessa demanda. Sim. E o que mais a gente precisa para avançar? Né, o debate está sendo feito principalmente pela Rede Soberania e Segurança Alimentar, da Unasul, um convênio com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em debate na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui em Brasília. O que mais a gente precisa fazer para avançar nessa perspectiva? A gente precisa, eu acho, transformar essas experiências em processos locais, né? E você consegue fazer isso a partir de alocação de recursos próprios dos países. Né? O recurso de cooperação brasileiro ele tem um determinado limite. Então é muito importante fazer esse diálogo, e isso foi muito interessante, né, com a África, na reunião da União Africana, desse reconhecimento. Então ainda há uma dependência muito forte dos países em relação a recursos externos. Mas se os países não conseguirem criar seus próprios mecanismos de financiamento, essa dependência ela vai continuar. E a gente pode, e ela fica refém, inclusive, das variações,
né, em relação às crises econômicas que podem reduzir recursos para esses países. Então, é importante esse fortalecimento das capacidades locais e a contribuição que o país pode dar no diálogo, em demonstrar alguns caminhos que o país trilhou, que o Brasil trilhou, que o país pode, de repente, pensar em outros caminhos. E no aprimoramento tecnológico também desenvolvido pela expertise de nossos pesquisadores também. Isso, e trazer essa troca, né? Nós não podemos olhar a cooperação, né, esse intercâmbio como uma via única, não é apenas daqui para lá. Nós podemos aprender muito nesse intercâmbio, muito com esses países, com essa rede Unasul. Maia, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo na direção de pensar essa soberania e segurança alimentar e nutricional. Eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. O especial Ciência e Tecnologia fica por aqui. Acompanhe a programação em nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.